Olá pessoal, eu sou o Gabriel Vital, esse é o 9º episódio do podcast Diário Talks, podcast do Diário da Região. Hoje eu estou aqui com a Maria Helena Covre, jornalista do Diário, que vai me ajudar nessa entrevista, e a gente recebe uma convidada muito especial, que é a Amanda Oliveira, ela que é empreendedora social, fundadora do Instituto Valkyrias World, vencedora do prêmio Inspiradoras na categoria Igualdade e Autonomia, esse prêmio que saiu essa semana, né? Vamos falar um pouquinho disso. E se define também como Made in Favela, tá lá no seu Instagram dessa forma. Autora do livro O Jeito Valkyrias de Fazer Gestão. E para começar, né, esse bate-papo aqui no podcast, vamos falar justamente desse livro, né? Que acaba de ser lançado, foi lançado recentemente. E esse título é muito sugestivo, né? O Jeito Valkyrias de Fazer Gestão. O que gestão tem a ver com empreendedorismo social? Ótimo ponto. Adoro começar respondendo a esta pergunta, porque foi algo que por muito tempo eu pensava, o que gestão tem a ver com organização social? Lá atrás, eu iniciando os meus trabalhos sociais, dizendo, isso aqui é um trabalho de caridade, ajudar o próximo, vamos... E depois eu percorrendo este caminho, né, me tornando naturalmente empreendedora social, porque eu não fiz um plano de carreira, quero ser empreendedora social. Mas conta a minha mãe que desde pequena eu adorava doar, ajudar, e depois eu não sabia que isso poderia se tornar uma profissão. E olhando para este caminho, né, todo mundo sabe que eu frequentei os projetos sociais do IELAR, que tinha uma história incrível de filantropia de mais de 50 anos. E eu vi o IELAR fechar por excesso de amor e falta de gestão. Era amor profundo pela humanidade. Muito amor. Todo mundo que chegava para ser atendido botava para dentro. E este coração pulsante de atender toda a sociedade fazia com que essas pessoas que eram altamente humanas e que tocavam esse processo de gestão não olhassem diretamente para as ferramentas e para os números. E foi isso que levou o IELAR a grandes dívidas e à falência. Olhando para este lugar, da ONG que me criou, que me emancipou socialmente, tendo que passar por uma situação dessa, justamente porque colocou excesso de amor e não trouxe o equilíbrio ali de gestão, eu falei, a minha organização, eu vou transformar a Valkyrias em uma organização, que era um grupo musical. Ela não vai passar por isso, ela vai ter o equilíbrio entre o amor, o impacto social e a gestão. E naquele momento eu começo a entender que impacto social é tão importante quanto caridade, mas não é a mesma coisa. Diferencia pra gente, porque isso é uma dúvida muito comum quando a gente começa a falar sobre caridade e transformação social, resgate social daquele cidadão. Qual a diferença? A caridade, quando eu cheguei em Rio Preto, eu frequentei instituições de caridade. Então, a caridade, ela está ligada àquela doação. A doação da marmita, a doação de ajudar os mais pobres, como a minha família, que veio do barraco de favela, e que sem caridade, talvez eu não estaria aqui hoje falando, porque também a caridade, né? demais, é fundamental. É ela que leva a sopa para os hospitais, é essa doação real, genuína. E o impacto social, ele é esta doação, mas ele vem atrelado de uma transformação, de um plano de carreira. Então, é a doação da comida, é a doação do alimento material, mas é a doação também do alimento do conhecimento, do acesso à educação, do acesso a uma oficina, do acesso a uma aula que vai te transformar em uma programadora digital, que vai te transformar em uma empreendedora. Então, ele vai ali para além da doação de algo. Ele doa algo atrelado ali a um conhecimento. É quase que uma jornada. O impacto social é isso. Você não faz impacto social em um dia. A caridade você faz. E é tão importante a caridade quanto o impacto social, mas são coisas diferentes. Essas ações é o que a gente chama de empoderamento. Empoderamento, exato. Então, quando a gente vai falar de empoderar, né, qual é o termo, de onde vem isso? Empoderar, para Valkyrias, nada mais é do que pensar no plano completo da necessidade daquele indivíduo, daquela mulher, daquela menina. E uma política aplicada a todos não funciona. Tem que ser um plano individual. Se a gente quer emancipar e quer garantir que essa pessoa tenha um futuro, é as necessidades daquela família,
É a necessidade daquela pessoa. Não dá para eu pegar um plano e falar, aqui vamos fazer isso para todos. Não, cada um precisa de uma atenção. Então a gente divide os grupos, entende os grupos de afinidade. A criança que gosta de música, a mulher que gosta de beleza. E aí essas pessoas vão sendo encaminhadas para aquilo que o coração dela pulsa ser. Uhum. A minha mãe sempre foi doméstica. E eu falo, mas não, é uma profissão digna, honesta. Ok. Mas esse era teu sonho? Não, eu fui pela necessidade. E se alguém tivesse te perguntado qual era o teu sonho? O que você gostaria verdadeiramente de ser? Ela fala assim, eu nunca pensei nisso, porque nunca me deram a oportunidade de sonhar. Bacana. Amanda, eu me lembro direitinho que quando a gente teve o problema do IELAR e que também atingiu as ONGs que estavam ali, o próprio Valquírias, né? E aí você me disse que continuaria, que ia procurar outros meios de fomento do Valquírias, antes ainda desse relacionamento com o Gerando Falcões, e que viabilizaria a entidade independentemente dos recursos políticos, dos recursos do poder público, né? Porque a gente tem muita ONG que vira ONG e depois fica muito atrelada só aos recursos públicos. E partiu para essa jornada, né? Eu acho que deu certo, né? Porque tudo que a gente vê hoje é que a Valquíria não depende mais. Parece que é um jogo contrário, né? Mais o poder público dependendo das Valquírias do que as Valquírias dependendo do poder público. Eu vi essa construção em Rio Preto. É isso? Em que momento você falou? A gente tem autonomia e não depende mais de repasse necessariamente para existir. Porque por um momento foi dado Valquírias como... Acabou a UELAR, acabou o financiamento, acabou as Valquírias. E você falou, não vai acabar. Exatamente. Conta um pouquinho esse jogo. Foi uma decisão consciente, porque uma dessas lições que eu aprendi com o IELAR também é que uma ONG não deveria depender 100% do poder público. Porque o que aconteceu com o IELAR foi o corte do repasse de verba governamental e acabou. Uhum. E aí você olha e você fala assim, essa porcentagem não pode, você tem que ter 20% de pessoa física, 20% de governo, 20% de pessoa jurídica, 20% de ações beneficentes, tem que estar equilibrada. E Valquírias, hoje, as ações que Valquírias tem em parceria com o poder público, que é um convênio que a gente tem com a educação, é 18% de tudo. De tudo. Então, é importante. É um programa de contraturno escolar incrível, mas se hoje este convênio sai, ele não faz a minha ONG fechar. Se muda a política, se não é mais esse governo e o próximo governo resolve que não vai ter mais convênios, a minha ONG não fecha. Então, às vezes a ONG olha e fala, gente, mas eu preciso manter, o governo tem que fechar. Mas a gente também tem que fazer o exercício de lembrar que a ONG também nasceu de um sonho pessoal e que o outro não é responsável pelo sucesso daquilo que a gente construiu enquanto pessoa. Uma ONG, ela deve ser levada tão a sério quanto uma empresa. Um empresário não fica falando, não, o governo não me manda dinheiro, como é que eu vou fazer? É um sonho. Claro, é papel do governo, pagamos impostos, é papel do governo investir. Mas se eu pudesse, assim, abrir meu coração para todas as lideranças de organizações sociais, eu diria isso, não dependa do poder público. O governo muda, os projetos mudam e a nossa ONG não pode ficar na mão de ninguém. Afinal de contas, é um sonho pessoal. Os políticos mudam, né? E realmente, e as pessoas, as Valquírias vai fechar, porque era um grupo musical, né? E pelo contrário, aquilo fez a gente se desdobrar em uma organização social. Mas eu também, por um momento, pensei que tinha acabado. Amanda, pegando um gancho nisso que você falou, de não depender somente, né, do poder público, a gente vê que a iniciativa privada ela tem tido um papel muito importante em parcerias. Por exemplo, a Favela Marte, que recebeu visitas, por exemplo, do Jorge Paulo Lemann, da Ambev, do Guilherme Benchimol, da XP, do Bruno Setúbal, do Itaú, Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco. Então, assim, grandes nomes do capitalismo mesmo, né? Você enxerga que o capitalismo está mudando de alguma forma o seu paradigma e parece ter entendido que ajudar as pessoas, empoderar as pessoas também é um negócio lucrativo. Um bom negócio, né? Um bom negócio. Eu acho que as empresas, né, estão entendendo que entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, elas podem ficar com os dois. Uhum. Acho que a gente vem de um lugar, principalmente onde a pandemia arregaçou a porta das desigualdades e disse, olha, nós vamos dar um zoom aqui para vocês entenderem o que acontece no país. E tem muitos empresários de coração bom e que sempre ajudaram. Tem alguns que se tornaram ricos e alguns que já nasceram ricos. Uhum. Então, muitos deles ali, principalmente os mais jovens,
estão sendo movidos por propósito. É lucro atrelado a propósito. Essas empresas, startups que estão nascendo, empresas lideradas por jovens, eles também não querem mais só gerar lucro. Eles já entenderam qual é o jogo, que é preciso gerar propósito, que impacto social tem que estar ali atrelado ao seu negócio. Tanto que nasceu termos ESG, essa especialidade que o empreendedor social já tem de gerar impacto há muitos anos, as empresas estão entendendo o quanto isso é importante agora. E o terceiro setor está entendendo também o quanto é importante usar ferramentas de gestão que as empresas utilizam para conseguir fazer o impacto acontecer de fato. Então, eu acho que está tendo uma mudança de consciência coletiva. Eu sinto isso e sinto também que recurso tem. Falta de nós, enquanto organizações sociais, bons projetos. Bacana. E aí a gente entra na Itália. Aí que se mostrou um grande projeto, está aí provado. Por muitos anos a gente acompanhou no diário o surgimento da Itália. A gente deu as primeiras matérias das primeiras casas. E por muitos anos a favela, embora explorada eleitoralmente, ela era invisível para os políticos. Ela não existia. Ela não existia no contexto dos políticos, né? E aí, quando veio o projeto, criar situações midiáticas e tirá-la da invisibilidade foi uma estratégia. E essa é a estratégia mesmo, trazer a luz e trazer para que o projeto possa ser entendido e assimilado pelo resto da sociedade? O programa Favela 3D é diferente de tudo que eu já vivi em termos de programas sociais na minha vida, porque ele não se propõe a fazer algo isolado somente com a ONG e o público-alvo. É um envolvimento entre os moradores da favela, a organização social local parceira, que no caso é as Valquírias, a idealizadora, que é a Gerando Falcões, e os governos. O programa ele propõe que todas essas pessoas, essas frentes, se juntem para fazer a transformação acontecer. A gente sabe que nós, enquanto empreendedores sociais, a gente consegue mudar a realidade de uma comunidade, até de uma cidade, às vezes. Mas um país é preciso tornar aquilo uma política pública, e não dá para fazer isso sem governos. Então, esta junção de todas essas pessoas para atuarem à frente disso é uma mensagem para dizer: isto é um problema de todos nós enquanto sociedade. Seja você político, empresário, empreendedor social ou morador. Sem citar nomes, porque eu sei que não é esse o objetivo dessa entrevista e também a senhora não está aqui para você. Nós ficamos brigando se era a senhora ou se era você. Não, é você. Pode falar você. Não está aqui para fazer campanha para nenhum político, mas sem citar nomes. Hoje, nas propostas que a senhora vê de candidatos à presidência, de candidatos ao governo de São Paulo, de candidatos a deputado, a senador, a senhora vê projetos e ideias que, de fato, caminham para essa transformação social, para esse tipo de ação social que a senhora defende, ou a senhora não vê isso sendo proposto hoje? O que eu tenho percebido e tenho observado, que eu falo, quando eu vejo a foto de um político, seja ele qual for, eu sempre falo assim: os políticos, quando eles vão fazer alguma foto, parece que é uma foto que o empreendedor social tem diariamente. Porque é aquilo que a gente faz todos os dias. É porque eles só fazem na campanha, né? E aí, isto pra mim, eu não posso deixar de falar. Isso é curioso, porque é algo que deveriam estar fazendo todos os dias. Então, tem muitas pessoas que, inclusive, dizem: você vai se candidatar? Não, definitivamente. Poxa, essa era a nossa última pergunta. Mas eu respondo depois, mas definitivamente não. Então, eu vejo muitas propostas, eu vejo muitos projetos, eu vejo mulheres incríveis propondo coisas extraordinárias. Eu vejo cada vez mais mulheres indo para esse lugar, ocupando esse espaço de governo, e acredito, obviamente, que a transformação real está na mão dessas incríveis mulheres que estão fazendo propostas que pensam no coletivo. Porque eu acho que se tem uma coisa que a mulher tem um dom que é nato, que é dela, e não estou desmerecendo os homens, porque eu não tenho nada contra os homens, mas eu tenho tudo a favor das mulheres, elas fazem propostas sempre pensando no coletivo. E sempre quando elas vão pensar em processos de emancipação social, quando elas falam de investir em mulher, não é sobre empoderamento feminino só, é sobre uma conta social. Investir na mulher de baixa renda, cujo mais de 90% da população do Brasil, das comunidades, essas mulheres são mães solos, porque ou o cara vai preso, ou sumiu, ou não quis assumir a paternidade, ou ele está lá, mas acaba não contribuindo, é emancipar essas crianças.
Dá oportunidade para essa mulher e dá oportunidade para os seus 3, 4, 5, 6 filhos. Então, eu acho que as propostas de governo que vem vindo dessas mulheres, que eu tenho assistido, que é o que eu sigo, eu não sei o que os homens estão propondo. Eu estou olhando o que as mulheres estão propondo. São incríveis, são extraordinárias. Eu acho que tem muita coisa que pode se tornar política pública e resolver muitos problemas do país. A senhora fala em emancipação. Quando a gente fala em emancipação, a gente fala também em tirar o brasileiro do estado de miséria. Miséria de dinheiro, miséria de educação, miséria intelectual, de todos os jeitos, né? E quando a gente fala isso, a gente também está tirando essa pessoa de uma exploração política, que ainda existe muito, e de uma exploração econômica. São forças muito difíceis para lidar. Ao mesmo tempo que busca parcerias e encontra parcerias, nós temos ainda um segmento da sociedade que resiste à emancipação. Há uma oposição muito grande. A senhora encontra setores muito opositores a essa defesa que a senhora faz de emancipação do cidadão? Tem gente que não gosta de ver o pobre se dando bem, né? Quando eu comecei, eu saí de um barraco de favela, quando eu comecei a perceber que eu estava entrando num processo de emancipação, porque você Liberta, degrau né? por, e é degrau por liberta, degrau. Você sai da extrema pobreza para a pobreza. Não tem como você pegar alguém da extrema pobreza e emancipar. É da extrema pobreza para a pobreza, da pobreza para o início da autonomia, do início da autonomia para a emancipação social. Então, quando as pessoas começaram a ver eu indo para um lugar de emancipação, de ter voz, de chegar em casa e ter comida, de conquistando a autonomia, eu escutei muito assim, eu entendo o seu sonho, mas o Brasil é muito difícil. Eu entendo o seu desejo, mas desencana que isso aí vai dar muito trabalho. Você não vai ter apoio. Então, eu acho que, de modo geral, quando a gente vai para esse processo de emancipação social, que foi o que eu vivi, é muito complexo. Tem muita gente, tem forças. Tem forças governamentais, tem forças da sociedade. Você enfrentou preconceito? Porque hoje a senhora você transita num mundo completamente... Qualquer mundo, da elite, da festa de gala, ao prêmio da Avon. Você transita num outro universo mesmo, com tranquilidade. Em algum momento enfrentou preconceito? Olha, eu tive que trabalhar muito a minha cabeça. Porque quando eu chegava no lugar, eu falava, eu tenho que... Foi muito difícil chegar nesses lugares. Então, quando você chega, você tem que chegar com conhecimento. Você tem que chegar estudado, você tem que saber o que você está fazendo, o que você está falando. Então, foi um esforço muito surreal para eu conseguir ocupar esses lugares e ter, inclusive, o mesmo vocabulário para conseguir se conectar com essas pessoas. Então, era muito mais da minha parte, do meu lado, de eu trabalhar a minha cabeça, de que aquele lugar, apesar de ter saído de um barraco, me pertencia, do que das pessoas. Porque quando eu comecei para esses eventos, eu já estava indo, fala um pouco sobre o trabalho. Eu comecei a frequentar esses lugares por conta do trabalho. Então, quando eu contava, as pessoas já literalmente geravam uma conexão e passavam a admirar. Nossa, que legal, faz um projeto social. Então, naturalmente, este preconceito eu não sentia das pessoas, apesar de saber que existia. Mas quando a pessoa via lá eu falando do trabalho, aí gerava admiração. Então, acho que esses lugares é muito difícil de chegar quando você está na situação de pobreza, mas quando você chega, você tem que honrar. Você tem que chegar pronto, porque aí você consegue derrubar o preconceito por terra, com conhecimento. Amanda, você falou do vocabulário e eu queria aproveitar isso até para perguntar algo que é uma dúvida até pessoal minha. Duas coisas, na verdade. Uma é o termo favela, que... eu vejo que você, o Edu Lira também, fazem questão de reforçar esse termo, né? Então, a Favela Marte é a Favela Marte. No seu Instagram tá escrito Made in Favela. E outra coisa que tem a ver com vocabulário também é essa transposição de termos da cultura corporativa, por exemplo, CEO, Founder, para esse contexto do empreendedorismo social. Até o seu bem-vindo, né, o líder CEO comunitário da da favela virou CEO da Favela Marte. Né? Então eu queria que você explicasse isso também. Por quê, né? Tá, eu acho que assim, o termo favela é o nome de uma flor, não é? E o termo favela, ele foi criando uma resistência da sociedade de aceitar aquilo, porque as pessoas foram mostrando, a imprensa como um todo, os pontos negativos da favela. Olha aqui o assassinato, olha aqui o roubo, olha aqui coisas que acontecem na rua, que acontecem dentro de um condomínio. Porque na favela tem bandido. Nos condomínios também, só que lá ninguém para eles porque eles andam de gravata. Pô,
Gente, nós não podemos ser hipócrita. Uhum. Em todos os lugares tem, não é na favela. Mas a imprensa foi entrando muito nesse lugar porque tinha acesso, porque a favela não tem muro. Então todo mundo entra e faz o que quer, diferente Da portaria. da do condomínio, portaria. E aí esse nome foi sendo desvalorizado, foi sendo reconhecido como algo de medo. Pejorativo também, né? Medo, crime, desigualdade. E não é só isso. Eu saí da favela. Amanda Prêmio Avon. Pô, mas é favela. Eu saí de lá. Eu tenho cicatrizes no rosto por conta da pobreza. Porque eu caí com o rosto dentro da água fervendo, que não tinha recursos para fazer inalação. Então tem muita coisa ruim por conta da desigualdade, por conta do acesso. Então, reconstruir este nome é nosso papel enquanto favelados. Eu sou uma favelada. Não adianta. Eu posso estar recebendo no próprio Prêmio Avon, no final eu falei, mãe, do barraco de favela pro palco. Porque as pessoas olham para a favela com esse olhar de preconceito. Mas quando você tira a pobreza, quando você tira os medos, quando você... fica a potência, fica a criatividade. Vocês conhecem algum ser humano no mundo que consegue construir uma casa do zero em 2 dias? Eu conheço os favelados. É uma potência. A minha mãe fazia panela virar chuveiro. Aí, quando um favelado, como eu, recebe uma oportunidade, a gente olha para aquelas coisas criativas que as nossas mães foram criando, panela, chuveiro, casa. Você usa isso para empreender, você se torna um ser criativo, imparável, que você vai fazendo coisas, porque você foi criado num ambiente, apesar de hostil, que tinha pobreza, mas que teve que ter muita criatividade para conseguir sobreviver àquilo. Então, é um orgulho. Favela é potência. E a gente sabe que o que foi sendo construído pela sociedade é que a favela tem, mas isso que tem na favela, em termos de crime, tem em todo lugar. Só que as pessoas dão um zoom para a favela porque usam da falta de acesso à educação, porque usam do desconhecimento dessas pessoas para manipularem a cabeça delas e fazer esse Houve auê. um preconceito na tentativa de realocar as famílias da Itália, por exemplo, alugando imóveis. Houve uma dificuldade inicial para alugar alguns imóveis. Houve preconceito para conseguir levar as famílias para os seus imóveis? Foi difícil em função disso? Tiveram pessoas que rasgaram o contrato na nossa quando souberam. E a gente, no momento, hoje as pessoas da favela sabem, mas no momento que a gente estava passando por isso, a gente não contava. Eu contava só com o seu bem-vindo, que é o CEO, que a gente tinha diálogos, porque a gente não queria que as pessoas da favela sofressem mais do que elas já estavam sofrendo. Isso é um absurdo. Não é um programa que a gente pediu o pagamento do aluguel pela metade. É um programa digno, que paga, que é uma moradia, que está trabalhando para emancipar essas famílias. E muitas vezes o imóvel estava fechado, né? Imóvel fechado, de gente, não, é para favela, ai, não vou. Cara, que loucura, sabe? E isso que você trouxe sobre CEO, pra gente é isso, é essa profissionalização, é este olhar onde a grande massa valoriza. O CEO tá, o fundador tá bom, na favela também tem um CEO. Para andar, para a gestão andar, para as ações acontecerem. E colocar o nome do CEO foi já com esse propósito de mostrar... Profissionalização, olha aqui também tem gestão, tem squad, tem ferramentas de gestão Favela 3D, tem uma mandala de impacto social, tem um grupo gestor liderado pelo Seu Bem-vindo dentro da favela. Inclusive, a gente estava em reunião lá, depois eu estava atendendo uma moradora. A gente estava lá agora, olhando para todas as mandalas, mandala de execução, os próximos passos, porque agora fez o processo de transição. Qual é o próximo passo? Vai seguir forte com o desenvolvimento social, para voltarem para a favela emancipados. Também é uma forma de falar de igual para igual com o pessoal da iniciativa privada, né? Então, o Seu Bem-vindo senta com o Guilherme Benchimol da XP, é uma conversa de CEO para CEO, de né? CEO para CEO. Quando eu ligo pro Bem-vindo, eu falo assim, bem-vindo de CEO para CEO, aqui agora eu e você. Ele fala, vamos lá, de CEO para CEO. E isso é incrível, porque não dá pra gente estar inserido num programa onde alguém se sente menos ou mais por conta de uma nomenclatura. E a gente estava falando agora lá sobre um projeto que a gente está construindo que chama Dicionário da Quebrada. Como é que a gente faz os RHs entenderem que quando um jovem ou um morador de favela chega e fala assim, você mora com seu pai e ele vira e fala assim, meu pai teve o CPF cancelado, ele está dizendo que o pai dele morreu. Esse RH tem que entender que é a cultura de um vocabulário que está ali, ó, e que não dá para ter preconceito.
Nós precisamos derrubar esses preconceitos. Então eu falei, nós temos que fazer o dicionário da quebrada, entregar para os RHs. Esse é o projeto? Está encaminhando? Está encaminhando. Sensacional. Para eles entenderem no Muito momento legal. da entrevista que está tudo bem. Que não precisa... porque falou na gíria. Não é na gíria, é uma cultura da favela. Por que toda vez a favela precisa se adequar a tudo? Por que não a sociedade valorizar também e olhar para essa cultura que também é potente, que cria jeitos de falar, que tem autenticidade, que traz dinamismo. Cultura própria, né? Cultura Inclusive, própria. manifestações As empresas culturais. falam-se tanto sobre diversidade. Pedir para que tire uma cultura de um vocabulário é pedir para que a empresa não seja diversa. Tem que ser diversidade de fato. Não de boato, né? E quando se diz muito que a criminalidade toma conta da favela, quando há a ausência do Estado, alguém ocupa e defende, né? Muitas vezes a gente sabe disso. Vamos filosofar lá, você vai para o Rio de Janeiro, isso teve muito a ver. Quando o crime passou a proteger, porque houve ausência do Estado, ausência de oportunidades, né? Aqui a gente conseguiu resgatar esse trabalho muito antes. Houve alguma dificuldade com algum grupo já instalado ou não? Isso já estava muito tranquilo quando vocês já estava muito tranquilo. O Bem-vindo sempre liderou muito bem isso dentro da favela. Já estava muito tranquilo. A gente não, se foi um desafio que a favela não teve, que nós não enfrentamos, foi a questão de criminalidade. Não teve. Acho que por isso também Rio Preto escolhido para pilotar. Porque aí vai descobrindo como é que vai tratando algumas coisas. A favela vai ajudando a construir esse protótipo que vai escalar no Brasil inteiro, que está escalando, está sendo feito na Favela dos Sonhos também em São Paulo. E toda essa junção de conhecimento, de prática, é o que vai escalar nas outras milhares de favelas do Brasil. Então, aqui não. E Amanda, foi ótimo, inclusive, assim, porque eu olhava e falava pro meu time assim, ó, nós estamos bem respaldados, porque ali é super tranquilo da gente executar isso. E realmente, assim, se teve algum caso que eu me como lembro... tem em qualquer outro lugar, se né? teve algum caso de violência, de alguma ocorrência policial, foram casos muito pontuais, não era sistemático. Como tem nas comunidades como um todo, né? Em qualquer comunidade. E qual o trabalho que existe de fato ali dentro para criar outras Amandas? Para formar outras Amandas empreendedoras, estudadas, treinadas, que continuem o teu projeto, que dê continuidade para o teu legado. Eu tenho um grupo, primeiro que eu tenho as cofundadoras, né? Que são meninas que estão comigo desde os 11 anos, a Ana Laura que está aqui, a Bianca, a Michele, que hoje todas estão na universidade, a Ana já até se formou em marketing, a Michele está fazendo arquitetura, a Bianca está fazendo pedagogia, mas a gente tem um papel de que essas meninas contribuem para o processo de multiplicação desse impacto. Então, eu tenho, por exemplo, a Robertinha, que ela é moradora da favela Marta, ela está com a gente desde os 5 anos. Hoje ela está com 12. Ela está indo ali pro palco do Caldeirão do Hulk com o Majur chamando ela para ir pro palco do Fantástico, sabe assim? Bacana. Então, você olha e você fala assim, cara, essa menina tem um brilho próprio dela e um potencial que precisa ser utilizado para o caminho certo. E aí a gente investe em meninas desde sempre. Tem uma outra agora, que ela é refugiada, ela tem 11 anos. Pensa numa menina. Você faz uma pergunta para ela. De onde que ela veio, Ana? Acho que é Venezuela. Então, ela, a mãe, são incríveis. E aí, eu falei, você tem uma potência, né? Já sabe o que é. Eu estou um pouco perdida ainda. Vamos pensar numa jornada? Então, é muito de feeling, assim, né? Quem chama atenção. E aí tem tem 12 meninas, são essas que são mais pontuais, e 12 meninas que estão sendo desenvolvidas para liderança. Elas têm entre 9 e 10 anos. E a gente sabe, né, que dessa quantidade vão sair 4 que vão ficar e que vão ir tocando. Mas a ideia é que Valquírias fique aí sendo tocado por mais 300 anos e por meninas que foram criadas em projetos sociais. Independentemente do resultado das urnas, Valquíria não vai depender de nenhum político que seja eleito. Nunca. E essa polarização política, Amanda, de alguma forma ela chega, de alguma forma ela desune um complexo onde a unidade e a união é muito grande. De alguma forma, vocês sentem essa polarização atrapalhando ou não? Essa polarização política é indiferente? As Valquírias têm uma reunião de gestão toda segunda-feira, no qual a gente conversa muito sobre se manter focadas, independente do que aconteça. Se vai acontecer
uma queda em captação, se vai entrar uma questão política, se vai acontecer uma tragédia, a gente fala que nós temos que manter o foco nas nossas clientes, que são as crianças e mulheres que são assistidas. O que importa verdadeiramente para elas é o que importa para a gente. Então, o que elas trazem para a gente é aquilo que a gente dá zoom e foco semanalmente. Eu sei que estão acontecendo muitas coisas no país. Tem algumas coisas que eu falo, gente, eu não quero nem escutar, eu não quero nem assistir. Eu prefiro me manter focada, que é para isso não afetar a nossa produtividade. Porque nessa polarização, a gente se afeta. Claro que a gente se afeta. Emocionalmente até, né? Se as pessoas falarem assim, que você vai votar em quê? Eu falo, no Brasil. Eu vou votar no Brasil. Eu torço para o Brasil. Eu torço para que o Brasil avance. Porque o Brasil, em termos de desenvolvimento, está lá atrás. A gente não consegue avançar, acho que por falta de bons projetos, de empoderamento realmente, das organizações entenderem que o papel delas é fundamental, dos governos entenderem que isso precisa, que esses projetos precisam ser levados a sério, que a desigualdade nunca vai acabar no país se a gente não se encontrar, se olhar olho no olho e fazer o que precisa ser feito. Então, se você perguntar para mim assim, isto afeta tudo que está acontecendo afeta as valquírias, a gente sente, mas não interage com isso. Sabe aquela coisa, assim, como que vocês conseguem se manter focadas? A gente sabe. O resultado das urnas te deixa apreensiva de uma possível, de uma das partes, seja qual for, não aceitar, uma mobilização inadequada nesse momento? Ou a gente vai aí unido para a Copa do Mundo? Acho que a gente vai unido para a Copa do Mundo. Aleluia! Eu acho que a gente vai unido para a Copa do Mundo. Eu acho que a única coisa que eu temo é por guerra. Assim, eu sou a favor da paz. Assim. Como é que a gente resolve isso em paz? E como é que Valquírias trabalha para que, principalmente, as mulheres não sejam afetadas, sabe? Nesse ainda momento, mais afetadas. Né? Para que elas não sejam ainda mais afetadas. E você, assim, como uma liderança tão importante que já se tornou, né? Sente uma cobrança por posicionamento, que eu vejo que você procura se distanciar dessas questões. Não, sou a favor do Brasil e vou votar pelo Brasil, naturalmente não vai se posicionar porque não talvez não seja nem esse o objetivo do seu trabalho, mas rola uma pressão por posicionamento por parte de alguns grupos? Eu acho que como Valquírias deixa claro que somos apartidárias, eu não sinto isso. Eu sinto assim, as pessoas querem visitar o Instituto... Políticos. E eu falo, olha, gente, quando tiver um evento, venham. Um evento que é aberto ao público, venham. Vou ter o jantar das Valquírias, você quer comprar o convite, compra. Mas ir assim, lá tirar foto para pôr no Instagram, não. Ao menos que seja uma mulher que esteja fazendo um projeto muito porreta. Mas ainda assim eu não vou falar, votem fulano e beltrano. Eu quero escutar as propostas dela, porque eu preciso dialogar com o governo. Mas eu dialogo muito com mulheres e escuto muito a proposta de mulheres. Eu saio do meu foco. Eu perco completamente o meu foco. Então, se hoje vier uma mulher muito foda, eu queria visitar o Instituto, eu vou falar, olha, eu não posso ficar ali, eu sou partidária, eu não quero ficar me posicionando, mas eu quero te escutar, porque eu acho que a gente, mulher, a gente precisa ouvir uma outra. Sabe, por muito tempo tentaram dizer que a mulher não lida bem com mulher não faz isso porque é outra mulher compete com mulher. Pô, ensinaram a gente a competir desde sempre. Miss é o quê? Miss é o quê? É quem é a melhor. E a criança mais bonita, né? Criança mais bonita. Quem é a mais bonita? Isso, no mundo feminino, é muito forte. Mas eu sei que isso é uma cultura do patriarcado, porque quando mulheres resolvem se juntar, elas fazem coisas extraordinárias. Então, é mais fácil enfraquecê-las, né? Dizer que elas não lidam, que elas não se dão bem, que elas se arrumam para mostrar para outra. E aí isso faz a gente querer competir. Então, quando vem uma mulher que a proposta, pode vir, vem cá, vamos conversar, por que não? As portas da minha organização social estão abertas para mulheres, seja ela política, seja ela empreendedora. E quando você fala que não é candidata de jeito nenhum, por quê? Não é uma trincheira que vale a pena trilhar também? Uma trincheira de luta que também vale a pena? Eu acho que vale muito a pena Valquírias preparar mulheres para estarem lá. Mulheres que desejam ocupar este lugar. Este não é um título nesta existência que eu quero. Você já vê dentro das Valquírias gente com perfil para no futuro ocupar espaços políticos? Vejo, já estou aqui, ó. Assim, vamos ter que estar lá. Isso com certeza absoluta. Valquírias capacita e identifica mulheres para estarem em grandes empresas, para terem seus empreendimentos e para ocuparem lugares de política. Vejo com certeza absoluta e temos mulheres lá que estamos preparando para isso. Acho que a gente está caminhando para o final, mas queria te perguntar, né? As Valquírias vão para São Paulo.
Tem esse projeto do escritório em São Paulo? Tem. Sabe quando você olha assim e fala assim, Amanda, agora você tem que ter um escritório aqui? Porque Rio Preto é uma mãe querida. Os empresários dessa cidade são... Os que a gente se relaciona são extraordinários. São pessoas muito sérias, que gostam de apoiar, mas gostam de bons projetos. Querem bons projetos de resultado. Valquírias tem contabilidade, jurídico, é auditada pela MOI, então tem todo esse esquema de gestão dentro do terceiro setor que também gera uma transparência e que gera confiança, gera moral, etc. E aí, nesse processo de olhar assim para Rio Preto, eu falei, gente, tantas pessoas em Rio Preto já contribuem, qual é o próximo passo das Valquírias agora dentro de Rio Preto, né? A gente tem um projeto de criar para entregar 2025, até 2030, mas acho que vai ser antes, um projeto que chama Castelo da Igualdade Social e de Gênero. Tem um sonho em comum entre as crianças das comunidades que pedem pra gente, que querem ir pra Disney. E eu falo, gente, não é isso que essas crianças estão querendo dizer. Quando elas trazem isso, elas estão dizendo pra gente assim, nos deem o direito de sonhar também com coisas extraordinárias. E aí eu falei, eu não vou levar todos vocês pra Disney, mas eu vou construir um castelo pra vocês. Mas dentro desse castelo, a gente está construindo uma metodologia que chama Arquitetura da Emancipação Social. Dentro desse castelo vai ter tudo aquilo que consegue fazer um processo de emancipação ainda na infância. Então, acesso a aulas de liderança, acesso de educação financeira, tudo aquilo. Porque uma coisa é você nascer pobre, outra coisa é você crescer e continuar pobre. Sai muito mais caro para o Estado, para o governo, para as ONGs. Você vai gastar muito mais recursos. Então, você fazer a intervenção real na infância, de levar essas crianças para viverem uma experiência de potência dentro de um espaço mágico que vai atravessar a vida delas, como o tambor atravessou a minha, os palcos, e vai dizer para ela, este espaço também é para você. Sonhar e imaginar, apesar da sua mãe estar presa, do teu pai ter sido assassinado, também é para você. E fazer com que eles entendam que a pobreza não pode parar, que a educação é importante, mas quem é que tem vontade de estudar se não tem sonho, se não imagina? O desejo de estudar vem do poder de imaginar, e essas crianças têm esses sonhos barrados, gente. Porque é caótico, porque você olha no final do dia, você não tem comida suficiente, você vive vive ali trabalhando para sobreviver àquela existência humana. Então a gente está trabalhando, né, agora para entregar esse castelo, e eu preciso ir para São Paulo para ir lá, para trazer para cá. Lá nas Valquírias, no prédio que a gente tem. Que bacana. Vai ser aqui em São José do Rio Preto, lá no Espaço das Valquírias, que é enorme. A gente já está dialogando com 2 arquitetas que já está construindo isso, então o projeto já está começando. Mas eu olho e falo assim, essa captação, esse engajamento, porque eu não quero que uma pessoa faça uma doação grande e que eu construa isso. É um projeto de engajamento da sociedade como um todo. E para Valquírias crescer ainda mais, precisa dar esse passo. Então a gente está olhando, já está trabalhando. No próximo ano, acredito que assim, fevereiro, não vai ser uma coisa muito distante, a gente vai ter um escritório em São Paulo. Eu não vou morar lá, mas eu vou ficar 1 semana lá, 3 semanas aqui, até eu ir me adaptando e depois ficar 15 dias lá e 15 dias aqui. Mas todos os meus projetos são aqui. E os teus sonhos te levam onde ainda? Qual é o limite da Amanda? Eu acho que depois da realização desse deve vir outros e outros. Eu acho que a vida é muito rápida. A gente nasce, tem um intervalo e depois a gente morre. A gente precisa trabalhar para deixar um legado para os nossos filhos, para a sociedade, para a nossa família. Isso aqui, né, os bichos vão comer. Acho que o que vai ficar realmente são esses símbolos de lembrança, de impacto, de olhar e de deixar grandes coisas. Nós vamos embora daqui. Precisamos fazer alguma coisa de extraordinário. É isso. Adorei a conversa, né? Ela é envolvente, né? Inspiradora. Verdade. Você já sai daqui querendo fazer alguma coisa, olha onde eu posso ajudar. Aí, ó, a oportunidade. Vamos lá. Maravilhoso. Amanda, muito obrigado. Eu trouxe o livro para vocês. Ah, que legal. Que de legal. presente. Obrigada. Muito obrigado. Gente, olha Tá só. bom? Bacana. Mas vale muitas entrevistas, né, Gabriel? Não dá para conversar 10% do que a Amanda pode clarear. E são tantas frentes a serem clareadas e entendidas que ela te abre uma forma de olhar tudo tão diferente, né? Muito sensacional. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Bom, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter vindo.
Lembrando, você que nos assiste ou que nos ouve, siga o Diário da Região nas redes sociais, siga a Amanda Oliveira também. Como que é? Amanda Oliveira VW. Amanda Oliveira VW nas redes Valquírias. sociais. E esse podcast fica disponível no YouTube e também nas principais plataformas de áudio. O Diário Talks volta na semana que vem. Até mais.